Eu já escolhi um negócio, você escolhe. É que eu não sou muito fã dessas coisas, mas... Vai. De legumes, tem fruta? Fruta que Tem batata. Ah, tá. Vamos ver batatinha. Mostra aqui, produção. Batatinha. Não, tá mais crocante? Laranja é boa. Tipo, tá mal. Tem gosto de batata. Tem gosto de batata, tem gosto de batata... Como é que fala? Batata. Tem gosto de batata, mas tá com gosto doce. Acho que é por causa da outra negócio. Não. Gostoso. Agora, nós escolhemos um aqui. Não é criança. É uma criança aqui embaixo. Coisa pra comer, mas ela tem aqui o dela. Dá pra participar? O dela tem maçã. Pode. Provavelmente não, vai que o TikTok bane meu vídeo. Também eu gravo tudo que é vídeo de Fidel não deu na tela. É. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar.